Olá, seja bem-vindo de novo. Estamos de volta com mais um programa de análise dos principais acontecimentos do dia. Precisamos da sua força. Se torne membro do nosso canal. Assim, não será mais necessário fazer um Pix. A gente agradece e, para ser membro, o valor é menor do que o do Pix, mas é importante para manter a gente aqui. Nós ainda vamos ter de fazer mais uma ou duas campanhas do Pix no máximo, mas esperamos contar com a sua colaboração como membro. Então vá ali em cima e clique no botão. Valeu! No programa de hoje nós vamos falar que o governo brasileiro lançou a terceira edição do Programa de Aceleração do Crescimento, mas não disse de onde virão os recursos para o PAC. General 4 estrelas, pai de ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, entra na mira da justiça e se torna alvo de busca e apreensão pela Polícia Federal. Tribunal de Contas da União quer saber se viagem de ex-presidente para os Estados Unidos no final do ano passado teve afinidade com o cargo ou se foi desvio de função. O que vem depois desta vida? Entrevista com representantes da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias revela a esperança no mundo que está por vir. São os destaques do programa de hoje que preparamos para você. Acompanhe conosco. O presidente Lula fez o lançamento do terceiro PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento, na tarde desta sexta-feira no Rio. O que preocupa é que há uma promessa de investimento na ordem de quase 2 trilhões de reais que serão usados no melhoramento sustentado da geração de energia, transporte, saúde, água, infraestrutura urbana e social e inclusão digital. Preocupa porque é uma promessa, já que para disponibilizar esse recurso todo, Lula e seus aliados terão primeiro de convencer os investidores, principalmente os internacionais. E aí já viu, né? Vai passar mais tempo fora do país do que despachando no Palácio do Planalto? Veja o que ele disse. O Alckmin se prepare para deixar a dona Lu sozinha, eu levo ela junto, porque nós vamos ter que viajar o mundo agora com todos esses projetos embaixo do braço, tentando vender esses projetos. Olha só, nós temos de torcer para que as coisas deem certo. No momento presente é o que temos e devemos até orar para que o país melhore mesmo, que realmente dê certo e que estejamos todos enganados com relação à descrença e os rumos que estão sendo adotados por este governo. Verdade. Temos de pensar em nossos irmãos, em nossos filhos. Estamos até apostando no sucesso, mas fica um pouco complicado toda vez que se apresenta um projeto novo, sem fundamento, exatamente como esse, que é a terceira edição do PAC. Ao que parece, o governo está contando com o ovo ainda na galinha. Anuncia um plano de crescimento sem ter a totalidade dos recursos assegurada. Então, qual a chance disso dar errado? É de 50%, um risco muito alto. Dizer que o vice-presidente e os ministros terão de colocar os projetos, as ideias, debaixo do braço e sair por aí, batendo de porta em porta, pedindo dinheiro, não parece nada agradável. E se não for de acordo com o que o investidor deseja e espera, e ele se recusar a investir? Vai em outro, e assim por diante. Mas tudo isso tem um prazo definido para acontecer. Se as portas estiverem realmente fechadas, o dinheiro não vai sair. E aí? Como vai ficar esse teatro todo? Essa festa pomposa, artista cantando o hino nacional e coisa e tal? Mas observe como a estratégia tem funcionado. Na verdade, mais parece com uma cortina de fumaça para esconder o fracasso do que se apresenta. Se monta um programa com grande pompa de anunciação para passar a ideia subliminar de que o governo está trabalhando e apresentando um plano de crescimento para o país com valores de encher os olhos. Mas, na prática, o governo bate cabeça e tenta resgatar o que fez no passado. Não há criatividade e nem coisa nova. Esse dinheiro ainda não existe e nem existem as garantias efetivas de que ele virá e estará disponível no prazo que o governo estima, principalmente depois que Lula deixou claro que o tão esperado e desejado acordo comercial entre a Europa e o Mercosul não vai acontecer. Veja. Aí é importante lembrar para os empresários
que no acordo que nós temos que fazer Mercosul e União Europeia, um dos problemas que pegava é que a União Europeia queria que a gente fizesse concessão para as compras governamentais e nós não vamos fazer, porque a Alemanha não faz, os Estados Unidos não faz, para proteger a sua pequena e média empresa. Está aí, bem claro, dito pelo próprio presidente. Ele não vai aceitar as exigências do bloco europeu. Como consequência, não vai haver acordo, a não ser que os europeus aceitem as demandas brasileiras. E isso eles também disseram que não vão aceitar. Pronto, acabou. Então, da onde virão os quase 2 trilhões de reais? Ou se aumenta a carga de impostos, o que comprovadamente provoca sonegação e, obviamente, a redução na receita, ou se corta nas contas públicas. Mas como? Se o governo estourou o teto com a criação de novos ministérios para atender os congressistas. Aumento de impostos, o ministro Haddad da Fazenda já disse que está fora de cogitação. Redução da dívida pública também não tem chance. Então, da onde virá o recurso para cumprir com o programa de aceleração do crescimento? Me diga. Ninguém disse e ninguém sabe, apenas jogando com a possibilidade de vir do estrangeiro. É ou não é o ovo na galinha? Ao invés de esclarecer essa questão, quando pega o microfone para improvisar, o presidente deixa todo mundo do partido de cabelo em pé. Ele sempre faz questão de trazer Bolsonaro para o palanque. Não para de falar no ex-presidente. E desta vez fez questão de mencionar a preferência do povo brasileiro por Bolsonaro e de que ainda há resistência ao nome dele, Lula, e coisa e tal. Veja. Houve abusos e mais abusos. Um presidente da República ficava todo dia ameaçando a Suprema Corte, ameaçando caçar, ameaçando não sei das contas, e as pessoas que seguiam ele batendo panela na porta da casa de um ministro da Suprema Corte. Esse país não pode continuar existindo. Esse país só vai dar certo se a gente compreender que nós precisamos aprender a conviver com as pessoas que a gente não gosta, e a pessoa não está pedindo para a gente gostar, apenas para a gente respeitar. O presidente pede respeito, mas não devia sequer tocar nesse assunto, já que, segundo o TSE, ele teve mais de 50 milhões de votos, teve a maioria absoluta, de metade mais um, deveria estar tranquilo e governar sem se incomodar com o restante. Mas por que se incomoda tanto? Seria uma forma de desviar a atenção para o fracasso do seu atual governo, que, com quase 1 ano de mandato, ainda não apresentou nada de concreto, de efetivo? Aí fica fácil culpar o ex-governo. É a construção das narrativas perfeitas que ele tanto fala. E a caça aos nomes ligados a Bolsonaro continua e, pelo visto, não vai terminar tão cedo. Ou, pelo menos, até terem certeza de que ele não representa mais perigo algum para o pleito de 2026. E, desta vez, até um general de 4 estrelas está cotado para sentar no banco dos réus. Ele é o pai do ajudante de ordens do ex-presidente, Mauro César Lourena Cid, que já foi para a reserva. Na manhã desta sexta-feira, ele foi acordado com um mandado de busca e apreensão nos endereços dele por suspeitas de envolvimento em uma suposta tentativa de venda de presentes entregues por delegações estrangeiras. A PF afirmou que a operação busca esclarecer crimes de peculato e lavagem de dinheiro. Os investigados são suspeitos de usar a estrutura do Estado para desviar bens de alto valor patrimonial entregues por autoridades estrangeiras em missões oficiais a representantes do Estado brasileiro por meio da venda desses itens no exterior. A polícia acredita que os valores obtidos dessas vendas foram convertidos em dinheiro em espécie e ingressaram no patrimônio pessoal dos investigados por meio de pessoas interpostas e sem utilizar o sistema bancário formal, com o objetivo de ocultar a origem, localização e propriedade dos valores.
Com isso, as autoridades esperam apertar os investigados na esperança de que eles não aguentem e abram a boca para revelar alguma coisa que incrimine o ex-presidente Bolsonaro. Com o levantamento feito pelas investigações, o general pai pode fazer companhia ao coronel filho em uma sala do Estado-Maior do Exército Brasileiro. Ou seja, preso no mesmo lugar. Rapaz, que tempos doidos estes que nós estamos vivendo, hein? É curioso tudo isso para a gente pelo menos ver onde essa história vai terminar. Ainda com relação a esse mesmo assunto, o Tribunal de Contas da União, o TCU, abriu mais uma investigação para saber se a viagem que Bolsonaro fez no final do ano passado aos Estados Unidos teve a ver com alguma agenda oficial ou foi desvio de função. Se não teve nada a ver com a nação, então ele teria usado todo o recurso público para uma agenda de caráter pessoal. E se foi isso mesmo, terá de ser responsabilizado na forma da lei, segundo as autoridades. De acordo com o relatório da viagem, o tribunal indicou que o itinerário realizado por Bolsonaro se deu com o objetivo de participar de atividade privada no país norte-americano de 30 a 31 de dezembro de 2022. 35 pessoas estavam no voo, sendo 30 militares e 5 civis. O processo no TCU foi apresentado pelo deputado Elias Vaz, que é do PSB de Goiás, e aponta possíveis irregularidades relacionadas a desvio de finalidade e malversação dos recursos públicos no custeio de viagem realizada pelo ex-presidente exatamente no dia 30 de dezembro de 2022. O engraçado é que, quando o presidente Lula foi para a COP, você se lembra? Lá na Europa, a bordo de um avião de um amigo, pegando carona, o que é proibido por lei, porque ele já havia sido declarado eleito, ninguém falou nada. Tudo pode. E agora um assunto bem diferente e muito interessante também. Trata-se de uma série de entrevistas que estamos preparando para você, que é membro do nosso canal. E pode ficar preparado, porque vem muita coisa boa aí pela frente também. Neste domingo nós vamos publicar um programa sobre o que é a vida depois da morte. Viu só que legal? Você nunca teve coragem de falar sobre esse assunto antes? Pois é. Revelações, esperanças e muita expectativa na entrevista com os líderes da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Nós conversamos com muitas pessoas estudiosas do assunto, como o empresário Carlos Martins Wizard. Ele nos contou como a Igreja prova a existência da vida depois dessa vida. Veja um pouco do que foi a entrevista com ele. Quando Jesus Cristo estava na Terra, lá em Israel, lá em Jerusalém, certa vez ele falou: eu tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. A mim convém visitá-las. Elas serão o meu rebanho e eu serei o seu pastor. A pergunta que eu proponho aqui para você, Paulo, e para todos que estão sintonizados conosco é: quando Jesus Cristo estava na Terra, será que já existia o continente americano, conforme nós conhecemos hoje? Sim. Pergunta: será que já existiam civilizações, habitantes, povos que habitavam naquela época? A resposta é sim. Agora, um fato curioso. Os estudiosos, arqueólogos, historiadores, quando descobriram as civilizações, eles encontraram algumas evidências de cristianismo entre aquelas civilizações antigas da América. Daí a pergunta é, Paulo, como é que aqueles habitantes, aqueles povos, aquelas civilizações antigas tinham noção de trindade, a evidência de ter espaço para realizar batismos por imersão? Como que eles tinham essa noção? Só tem uma explicação: se Jesus Cristo veio visitá-los. Então, eu vim aqui dizer para você e para todos que estão sintonizados que, de fato, Jesus Cristo visitou os antigos povos das Américas. Não somente visitou, como ensinou, ministrou, curou, realizou milagres, deixou o seu evangelho, e tudo isso foi registrado em placas de metal, placas de latão, placas de ouro. Essas placas foram depositadas na terra e séculos mais tarde, especificamente em 1823, essas placas foram
localizadas, identificadas e, pelo poder de Deus, elas foram traduzidas pelo jovem Joseph Smith. E o nome que recebeu aquele livro é este, o Livro de Mormon. Olha só, foi muito legal esse bate-papo com os integrantes da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Nós estivemos no Templo de Brasília para registrar esse momento. Você não pode perder a entrevista completa que vai ser publicada como estreia neste domingo às 18 horas. Não perca, senão você vai se arrepender. E ficamos hoje por aqui. Dê um like no programa se tiver gostado e compartilhe. Volto a pedir que se torne membro do nosso canal para continuar nos ajudando a trazer informação crível e de qualidade aqui todos os dias para você. Um forte abraço, um excelente fim de semana e até domingo. Tchau!